Olá, sejam todos bem-vindos ao ITC News em Debate. Eu me chamo José Ariel, consultor da área contábil e dos tributos federais. E eu sou a Juliana Okersave, também consultora da área contábil e dos tributos federais. E hoje nós vamos discutir um assunto que foi muito debatido nas últimas semanas, que é a respeito das obrigatoriedades e dos procedimentos no preenchimento do evento R4080 da EFD-REINF, inclusive com as alterações trazidas pela Instrução Normativa 2163 de 2023. Para que possamos compreender, então, o preenchimento, né, desse evento, né, o R4080 da EFD-REINF, é necessário que tenhamos, então, Juliana, uma visão geral, né, do que é a retenção na fonte, bem como do conceito de autorretenção. De acordo com a legislação tributária federal, a retenção na fonte é um procedimento no qual o tomador dos serviços ele desconta um percentual do valor dos serviços creditados ou pagos, né, a outras pessoas jurídicas de direito privado, e aí ele entrega esse valor descontado ao fisco como adiantamento do imposto de renda devido pelo prestador do serviço. Então, como que isso funciona na prática, né, José? Vamos dar um exemplo para ficar melhor de visualizar. Então, supondo que eu sou uma pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional e estou contratando um serviço de consultoria de R$1.000 de uma empresa tributada pelo lucro presumido. De acordo com a legislação, esse serviço ele está sujeito à retenção do imposto de renda na fonte. Certo. Então, o artigo 714 lá do regulamento do imposto de renda, ele diz que o pagamento ou crédito, né, por esse serviço fica sujeito à retenção alíquota de 1,5%, né? Então, considerando um serviço de R$1.000, o tomador do serviço, né, vai fazer a retenção, vai aplicar a alíquota de 1,5% sobre o valor pago ou creditado e vai recolher, então, uma guia, né, para o fisco, né, no código 1708, como adiantamento, então, do imposto sobre a renda devido pelo prestador do serviço. E nesse caso, o prestador, ele acaba recebendo R$985, que é os R$1.000 referentes ao serviço prestado, menos R$15 referente ao imposto devido, o imposto retido. Como esse imposto retido ele é uma antecipação do devido, quando esse prestador, lá no encerramento do período de apuração dele, apurar o imposto devido dele, ele desconta esses R$15 e recolhe só a diferença. Dito isso, né, muito bem explicado aí o conceito da retenção, você poderia nos dizer como que funciona a autorretenção, então, né? Então, na autorretenção, o prestador, ele fica responsável, ele fica obrigado a ele mesmo reter e recolher o imposto de renda no lugar do tomador. Isso se aplica a uns casos bem específicos em legislação, que é para comissão, corretagem, serviços de publicidade e propaganda. Certo, então vamos dar um exemplo aqui, né? Suponhamos que um prestador de serviço, né, uma agência de propaganda e publicidade, prestou um serviço de propaganda e publicidade, né, no valor de R$2.000, né? Nesse exemplo, o próprio prestador do serviço, ele faz a retenção, ele faz a chamada autorretenção. A alíquota da autorretenção, ela é de 1,5%. Então, nesse exemplo, o que acontece? Ele vai pegar os R$2.000 multiplicado por 1,5%, que vai dar R$30. O prestador, ele mesmo recolhe o DARF de R$30, que também é uma antecipação do devido. Quando ele fizer a apuração dele lá no encerramento do período de apuração, ele desconta esses R$30 que foi retido quando o anunciante pagou para ele os R$2.000. Então, a autorretenção, a gente pode dizer que dentro da legislação tributária existem duas modalidades praticamente, né? São serviços, né, que são listados em duas instruções normativas, né? Então essas instruções normativas elas listam os serviços, né,
sujeitos à autorretenção. Nós temos, primeiramente, a Instrução Normativa 153 de 1987, que lista alguns serviços, né, algumas comissões e corretagens sujeitas à autorretenção, tais como colocação de títulos de renda fixa, operações em bolsa de valores, operações de câmbio e também um serviço que ele é muito discutido, né, que foi objeto de muita contestação, que são serviços prestados por operadoras de cartão de crédito. Então, esses serviços prestados, né, por essas operadoras de cartões de crédito, né, a comissão recebida por elas fica sujeito à autorretenção, né? E a outra instrução normativa, José, é a 123 de 1992. Ela determina que os serviços de publicidade e propaganda, quando eles são prestados por uma agência de publicidade e propaganda, eles também ficam sujeitos à autorretenção do imposto de renda. Certo. Então, Ju, nós explicamos, né, a retenção na fonte, né, explicamos o conceito da retenção na fonte, o conceito também da chamada autorretenção, com essas duas instruções normativas que listam, então, para a gente quais são os serviços sujeitos à autorretenção. Então, agora a gente precisa verificar como isso se aplica na EFD-REINF, né? Então, José, quando a gente começa a falar da EFD-REINF, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que os eventos da série R4000, eles são destinados para essas informações de retenção na fonte do imposto de renda e das contribuições sociais. Então, Ju, é aí que entra, né, o evento 4080. Né, o evento 4080 e também um reflexo lá no evento 4020. Né, o evento 4080, então, é um evento no qual o prestador de serviços, né, sujeito à autorretenção, né, a retenção no recebimento, ele vai prestar essas informações ao fisco. E já o evento R4020, ele é o evento do tomador de serviços. Então, é onde o tomador de serviços informa os pagamentos ou créditos que ele fez com retenção de imposto de renda ou das contribuições sociais. Tem alguns casos que ele tem que informar também, mesmo que não tenha tido a retenção, quando estiver previsto em legislação. Certo. Então, Ju, como então esses eventos, né, se relacionam na EFD-REINF, principalmente com as mudanças promovidas pela Instrução Normativa 2163 de 2023? Então, aqui é bom a gente começar falando do contexto que levou as mudanças, né, por conta da Instrução Normativa 2163 de 2023. Lá em 8 de setembro de 2023, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a FENACON, o IBRACON e a Abrasca, em resposta às manifestações dos conselhos regionais de contabilidade, que estavam se manifestando por conta de dificuldades dos profissionais, nas exigências ali da Receita, eles mandaram um comunicado oficial para a Receita Federal solicitando algumas alterações no evento, nos eventos ali da série R4000 da REINF. Certo. Uma das principais reivindicações, né, e que nós tivemos um efeito prático da Receita Federal atendendo ao pleito dos contadores, né, foi no sentido de que os profissionais da contabilidade relataram uma certa dificuldade de obter informações das administradoras de cartão de crédito, né? Então, os profissionais relataram que, diante dessas dificuldades, né, ficariam impossibilitados, talvez, de prestar informação em tempo hábil e cumprir o prazo exigido pela Receita Federal. Foi assim, então, que esses profissionais, né, pleitearam junto ao Conselho, enfim, e fizeram essa solicitação para a Receita Federal, que a princípio acabou atendendo, né, Ju? Então, dentre as solicitações que eles fizeram, uma delas foi para tirar a obrigatoriedade dos tomadores de serviço de informar essa autorretenção das comissões pagas para as administradoras de cartão de crédito, porque isso já é informado pela própria administradora. E aí a Receita Federal acatou essa solicitação, né, do CFC e publicou a Instrução Normativa 2163 de 2023. Certo. Então, eu acho que agora a gente pode dar um exemplo, então, né, de como ficaram essas alterações lá, promovidas por essa Instrução Normativa, né, Ju?
Sim, então, o que acontece? Nesse caso da administradora de cartão de crédito, né, ou de todas as autorretenções lá da Instrução Normativa 153 de 1987, o prestador de serviço vai informar o rendimento e a retenção no evento R4080. E aí, lembrando que o R4080 é do prestador de serviço. Então, o tomador, ele ficou dispensado de informar isso no R4020. E aí, essa informação, ela também passou a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2024. Certo. Por sua vez, então, os serviços ali prestados então por agência de publicidade, né, e propaganda, esses serviços serão informados lá pelo prestador de serviços, né, pela própria agência, no registro 4080, a partir do dia 21 de setembro, né, em relação aos fatos ocorridos em 1º de setembro de 2023. Então a gente pode dizer que a instrução normativa editada pela Receita Federal, atendendo ao pleito dos profissionais de contabilidade, né, dispensou o registro R4020 em relação a somente os serviços previstos na Instrução Normativa 153, mas não dispensou, né, dos tomadores de serviço informarem, então, o registro 4020 em relação a esses serviços tomados de propaganda e publicidade sujeitos à retenção. Uhum. E outra alteração, José, que foi trazida pela Instrução Normativa, está relacionada ao prazo de envio. O que acontece? O prazo de envio da EFD-REINF, ele é até o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores. Antes, se o dia 15 não fosse dia útil, o prazo ele era antecipado para o dia útil imediatamente anterior ao dia 15. Com a Instrução Normativa 2163 de 2023, quando o dia 15 ele não é um dia útil, o prazo ele é postergado para o dia útil imediatamente posterior ao dia 15. E com isso nós encerramos o nosso ITC News em debate. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para vocês, né? E não esqueçam, né, de comentar, de compartilhar esse vídeo com os colegas, de curtir também o vídeo e seguir também a página, seguir as redes sociais do ITC Consultoria. Obrigada por nos assistir e até a próxima!